Sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Lunacali. Aqui na Rádio Lunacali a gente está comprometido em fazer provocações e reflexões para você tirar suas próprias conclusões sobre os assuntos e poder trazer para a sua vida, para a sua rotina diária, aquilo que você considera importante para a sua evolução. E hoje eu não estou sozinha, eu estou com o meu amigo Ariel. O Ariel além de ser meu amigo, ele é meu sócio, ele é meu amigo de empreendedorismo, professor, cantor, biólogo, marido da minha amiga. O que mais, Ariel? E aí, gente, tudo bem? E cabeludo. E cabeludo, tatuado. Pô, ele é um cara que identidade única. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à Rádio Lunacali e vambora. O Ariel, para quem não sabe, né, a Lunacali ela é composta por três professores, são três colaboradores, eu, Andresa, Ariel e Mari. Então, assim, a Lunacali tem a nossa assinatura energética e esse comprometimento nosso, né, com passar informações e reflexões. Mas, assim, o mais importante aqui é dizer que não existe donos de verdade. A gente traz essas reflexões exatamente para provocar um pensamento de discernir. A gente não está trazendo é, regras, nada disso. É para a gente refletir, é para a gente questionar, porque nós gostamos de fazer perguntas, não só obter respostas. A gente reflete, mas isso não quer dizer que é essa a real verdade absoluta. Até porque hoje a gente tem uma capacidade de compreender a vida conforme, né, a evolução da nossa espécie, seres humanos, a ciência acompanha junto também, essas verdades vão sendo lapidadas e vão abrindo novas formas de refletir, né, e novas formas de tirar conclusões. Mas ela não é algo fixo, ela é flexível. A gente tem que se abrir um pouco mais e entender que não temos certezas de nada. E nem é bom ter. Nem é bom ter, porque isso acaba com a nossa cabeça, né? E o tema de hoje, que foi proposto pelo Ariel, é a gente falar sobre a fé cega. Por que você pensou nesse assunto, Ariel? Exatamente, a fé cega. Justamente por questões de reflexão, né? Eu acredito que a gente precisa entender que nós temos muito mais responsabilidade na nossa vida do que a gente imagina, né? Eu acho que a partir do momento que a gente acredita de uma forma desregrada em alguma coisa, né, a gente acaba saindo um pouco do papel de protagonista da própria vida e entra mais num papel de figurante, né, onde a gente não tem essa capacidade de opinar, essa capacidade de se dirigir e estamos ali esperando que alguém dirija, alguém conduza e por ter passado já por alguns episódios, né, atendendo muitas pessoas, né, a gente atende terapeuticamente, eu tenho visto que muitas pessoas estão carentes dessa consciência de que se tem uma responsabilidade, né, que todo mundo tem responsabilidade na própria vida e que muitas vezes isso também está ligado à própria questão da fé cega. Acreditar cegamente em alguma coisa que nem sempre se tem ali um fundamento, uma razão, né? E eu acho que muitas vezes várias pessoas deixam de ver a espiritualidade como uma fonte a qual se pode beber e passam a ver a espiritualidade como um diretor que precisa mandar na pessoa. E a questão, pelo menos ao meu ponto de vista, não é que a pessoa ela precisa ser conduzida necessariamente, mas sim ela precisa aprender sobre os caminhos, né? Bebendo dessa fonte, entendendo, lendo as possibilidades e não necessariamente ficando ali à mercê, né, de uma direção de alguém. Então, por justamente ter encontrado algumas situações assim nos últimos tempos, me veio essa ideia, né? Uhum. E eu compartilho com você e penso assim também
que com os meus atendimentos terapêuticos eu vejo que as pessoas, né, todos nós, incluo nós dois nisso também, todos nós Uhum, juntos, a gente tem uma grande dificuldade de, de criar assim, conexões para entender as nossas carências, né? Porque uhum, normalmente as pessoas se ligam a algum tipo de fé para poder saber conviver com aquilo que não acham explicações. E a carência, ela é algo que ela traz uma vulnerabilidade muito perigosa para o ser humano. Aqueles seres que têm histórias, por exemplo, de carências, de falta de nutrições emocionais, psicológicas, principalmente na infância, porque a infância é um terreno que a gente caminha por toda a vida, ela é a base. Então, quando a gente vive situações ali, e traz essas feridas que não foram curadas ou não estão sendo curadas, porque eu acho que é mais um gerúndio mesmo, que a gente vai curando as feridas ao longo da nossa existência. Não existe um antídoto exatamente para ela, né? A gente vai uhum. amadurecendo, né, os medicamentos, entre aspas, que a gente vai usando para essa ferida, que são maturidade, principalmente. E aí, as carências elas vão, por exemplo, levando a gente a abrir espaço para uma manipulação que seja uma autossabotagem ou então alguém ocupar aquele lugar. Por exemplo, quando a gente é levado a entender que isso tal coisa está acontecendo na minha vida porque Deus quer assim. Não existe uma explicação, não existe uma reflexão, mas a gente tapou aquela ferida com um band-aid, mas sem tratá-la com um medicamento para ela deixar de estar inflamada. Ela continua a estar inflamada, né? Mas ela está ali tapada com um band-aidzinho. Então, eu acho que essa fé cega nessa vulnerabilidade do ser humano de refletir sobre a própria vida, é, ela é mais, ela é um alívio porque a gente não sabe viver com essa sensação de sofrimento, né? Você percebe isso? Com certeza. Sabe que quando a gente fala sobre a natureza do humano, é muito curioso, porque assim, quando você observa outros animais, né? Porque nós somos animais, nós somos símios, né? Grandes primatas, né? Grandes macacos, assim, por assim dizer. Quando a gente fala da natureza de outros animais, a gente consegue observar até com mais facilidade. Por exemplo, talvez, né? É da natureza do escorpião picar, né? Para se Uhum. defender. É da natureza da aranha fazer ali as suas teias, né? Dependendo da aranha, né? Então a gente sabe o que é da natureza de certos animais e o que é da natureza do ser humano, né? Até quando a gente pergunta qual é a função do ser humano, né? Porque quando você para observar a vida num contexto geral, cada animal tem aí o seu papel, né? Biológico, o seu papel no mundo. E qual é o papel do ser humano? Geralmente quando a gente pensa qual é o papel do ser humano, a gente já atribui isso a coisas negativas. Mesmo que nós sejamos humanos, a gente atribui isso a coisa negativa. Ah, o ser humano destrói. Ah, o ser humano faz isso. Só que assim, se fosse só negativo, nós não estaríamos aqui também, né? A questão é que, diferente de outros animais que se desenvolveram e evoluíram, né, a partir de pressões sociais, a partir da necessidade da sobrevivência utilizando o corpo físico, nós seres humanos, nós nos desenvolvemos a partir da pressão social envolvida com o raciocínio lógico. É por isso que, diferente de outras espécies, nós, os Homo sapiens, nós conseguimos raciocinar de uma maneira diferente. Ou seja, quando a gente estava aprendendo, né, a gente começou a raciocinar, né? Então nós não tínhamos a força para caçar, por exemplo, um grande animal da forma com que outros animais caçavam. Nós não tínhamos grandes dentes, não temos, né, grandes dentes, não temos grandes unhas, não temos braços muito fortes, nem pernas muito longas, nem cauda, nós não temos nada disso. Então, como é que a gente vai conseguir se alimentar? Como é que a gente vai conseguir fazer com que a nossa espécie prospere? Através do raciocínio lógico. Então, nós começamos a criar estratégias para sobreviver, o que fez com que nós chegássemos até aqui. Só que
Junto com isso, nós começamos a pensar muito num sentido filosófico, né? O porquê nós estamos aqui. E aí o ser humano começou a se fazer essas perguntas, né? E fazendo essas perguntas, nós criamos essa própria ideia da fé, né? Será que existe algo que eu não entendo? Por que eu não entendo? O ser humano se faz perguntas desde que surgiu aqui. Nós somos basicamente a única espécie que questiona absolutamente tudo. E eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, na realidade, é justamente o questionamento, né? Só que o questionamento bem feito, né? De uma forma construtiva, claro, né? Não necessariamente afrontosa, mas uma forma construtiva. Esse tipo de questionamento leva ao desenvolvimento de novas ideias, ao desenvolvimento da própria fé, né, das construções filosóficas, da construção das sociedades. Então, a gente vai aprendendo através das perguntas. Então, acho que essa ideia da fé, ela veio justamente disso, da gente se perguntar o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, antes da gente entrar nesse universo, né, que é a fé, eu acho que é interessante a gente ter como um princípio, antes da fé, uma filosofia de vida. Porque, bem, como as escolas, né, desde a época da Revolução Industrial, vem instruindo, né, e educando esses seres humanos, a gente perdeu isso, infelizmente. Isso aí, para mim, é uma das grandes catástrofes da humanidade. A gente foi perdendo essa capacidade, exatamente do que você falou, de fazer perguntas. Aliás, eu estou lendo um livro que ele fala exatamente sobre recuperar a capacidade de fazer boas perguntas, que é o antigo método druida, né, de Legal. entender o que não está exatamente visível aos olhos, através do raciocínio lógico. O método druídico, ele vem por perguntas, e entendendo que não vamos conseguir acessar verdades absolutas, porque nós não temos capacidade mental nem evolutiva ainda para isso, e eu convivo bem com essa realidade. A gente tem que saber que, assim, estar vulnerável em certos assuntos da vida, isso não é fraqueza, é a gente entender a nossa humanidade. Assim como eu, Andresa, não tenho facilidade com números, eu tenho facilidade com histórias. A minha mente é super subjetiva, uma memorização que ela trabalha melhor focada em outros tipos de, né, construção de memória. Mas isso não me faz menos, não me faz vulnerável, né, perante a sociedade. Isso mostra que eu tenho os meus talentos e somados com os talentos de outras pessoas, a gente se torna uma comunidade, no mínimo, um pouco mais é, cooperativa, porque cada um oferece aquilo que sabe fazer de melhor. Então, essa filosofia que a gente tem que trazer de volta é uma filosofia de vida. E muitas pessoas estão entrando em depressão, né, em perder esse sentido de por que estou vivo, porque elas não criaram um código filosófico pessoal. Por exemplo, eu, Andresa, eu vou dar o meu exemplo aqui, que é o meu poder de fala. Eu, Andresa, eu tenho uma filosofia de vida, primeiro, de tentar e me comprometer a melhorar a minha performance na Terra, assim, o quanto eu puder, o máximo. Se for 100%, melhor ainda. De não ser uma pessoa que vai prejudicar outros seres, sejam eles humanos, animais, a natureza. Eu tento me comportar de uma forma onde eu me autopreserve, né? Eu saiba dizer aquele não saudável, eu coloque os meus limites e também tenha compaixão e empatia pelo próximo. Eu não quero ser vilã na história de ninguém. Isso é uma coisa que é uma filosofia de vida minha. E o que eu puder me dedicar de aprender e ter essa gratidão por estar viva, só por eu estar viva, eu já me alegro, né? Porque a gente sabe que a fila da reencarnação é enorme, mas eu fui presenteada com essa opção.
então estou aqui. Então, assim, tem certas coisas que precisam ser bases para você construir o que a gente estava falando, né, Ariel? Que é o mínimo, assim, de um código de ética, uma moral, que você pontuou muito bem, que varia de cultura para cultura, porque nós habitamos o planeta Terra, né? Nós temos a Ásia, o Oriente, o Ocidente, né? E são culturas diferentes, muitos deles baseados, né, em doutrinas que sejam religiosas, né, ou filosóficas, mas somos diferentes, temos que saber conviver com isso. Mas eu acho que esse ponto da filosofia pessoal, ela é o primeiro passo que a gente vai dar para uma fé, porque a minha fé, ela não pode nunca se sobrepor à fé, à crença do próximo. Eu tenho que entender que aquele é o código de vida dele e que se aquilo não é compatível comigo, né, com a minha forma de viver, eu me retiro, porque a responsabilidade é da pessoa, não é minha. Só que existem códigos de ética, né, de convívio social em comunidade, que para a gente aqui do Ocidente é básico, né? Não matar, não roubar. E quando essa fé passa por cima de certos códigos, ela perde a sua função de enriquecer a presença humana, né? Dele mesmo se sentir presente e poderoso, né? O que você acha dessa questão da moral e da ética, da fé, tudo isso, um sendo, vamos dizer assim, vetor do outro? Eu achei muito interessante porque, assim, você comentou sobre a filosofia pessoal e comentou também sobre essa questão, por exemplo, da Revolução Industrial. E eu acho que meio que tudo caminha junto, porque quando a gente fala de filosofia pessoal, eu acho que realmente a população humana em si está um pouco mais carente disso, né, desses questionamentos por conta própria. Acho que a gente não deixou, no caso, né? Nós deixamos de estimular uns nos outros essa questão da pergunta. O que é que você pensa disso? Eu não estou perguntando o que você aprendeu, estou perguntando o que é que você pensa. E não o Sim. que você leu, o que você ouviu, o que falaram para você, mas o que você pensa. Quando você olha para isso, né? Filosofe sobre isso, né? Deixe seu pensamento flutuar, né? Eu acho que isso tudo teve esse boicote, né, desse estímulo geral, tanto nessa ideia de revolução industrial, como até antes disso. Acho que até em períodos como a Idade Média e antes ainda, né? Acho que o mundo passou por muitos períodos que foram de controles de grandes poderes, seja a igreja, ou seja outras instituições, né, que passaram aí a tomar o controle de grandes nações, né, até a era do Império Romano foi muito assim, né, porque era um império que controlava muitos lugares, né, muitos países, e eu acho que justamente por conta disso, né, as pessoas começaram a meio que, abre aspas, aceitar pacotes prontos. Eu acho que a questão da filosofia, ela é de qualquer maneira muito pessoal. É como uma ideia provocativa mesmo. Você precisa se estimular para você chegar numa conclusão ou pelo menos num caminho, num direcionamento. Quando você não se estimula sozinho, né, quase como uma, sei lá, masturbação mental, desculpa a É palavra, isso quando mesmo. você não se estimula, alguém estimula por você. Então é mais fácil você comprar um pacote pronto, você entende? Eu acho que muitas dessas ideias que vieram a ser chamadas depois de religião, né? Muitas dessas religiões vieram como pacotes prontos, ou seja, se você não pensa por conta própria, o que você acha de usar esse pacote aqui? Esse pacote, ele já tem isso, 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 isso e isso. E assim, boa parte das pessoas já compra o pacote, utiliza o pacote, né? Com aquele grupo de doutrinas ali, e vai vivendo a vida. Só que a questão é que muitas vezes, né, com o passar do tempo principalmente, passou-se a não perguntar o porquê daquelas coisas que vinham no pacote, né? Então, imagina que muitas vezes a religião, independente de qual seja, né, não estou
falando de religião A ou nem B, mas qualquer religião, né? Principalmente dessas grandes instituições que são mais poderosas no mundo, elas podem vir aí, vamos imaginar que numa caixa, né? E dentro dessa caixa tem algumas bolinhas, né? E você está sempre acostumado com aquelas bolinhas, né? Então tem a bolinha verde, a bolinha azul, a bolinha roxa, e cada uma dessas bolinhas é uma doutrina diferente, uma espécie de regra, um direcionamento que você já está acostumado a seguir. Só que, às vezes, essa caixinha ela pode vir com uma bolinha que você não está acostumado, né? Ela pode vir com uma bolinha amarela que você nunca viu. Ou pode vir com uma pedra no lugar de uma bolinha. E a questão aqui seria a pessoa que está utilizando esse pacote, ela perguntar: oi, por que veio com uma bolinha amarela? Ou por que tá com uma pedra no lugar de uma bolinha? Né? E esse questionamento, né, perder o medo de fazer o questionamento sem achar que está fazendo uma afronta e sim tentando entender, né, perder esse medo eu acho que é essencial. Agora, a partir do momento que a gente aceita, a gente simplesmente fala, tá, sempre veio bolinha roxa, azul e verde, né, mas agora veio uma pedra e tudo bem, eu vou seguir com essa pedra aqui, né? Porque Deus quer. Deus quer. É a maior justificativa que eu escuto. Então, e aí, eu acho que a partir desse momento que a gente aceita essa caixa, né, esse pacote pronto, e que ele foi modificado, a gente não pergunta por que ele foi modificado, eu acho que é um problema muito, muito grande. Então, a necessidade de resgatar esse estímulo da fé pessoal ou da filosofia pessoal, acho que é muito, muito grande, né? Eu como professor, você como professora, nós sabemos que o maior desafio aqui é fazer com que as pessoas pensem por si próprias e não apenas aceitem lições. Porque muitas vezes o aluno que chega, por exemplo, para fazer uma aula de tarô, uma aula de baralho cigano, de radiestesia, de aromaterapia, o aluno muitas vezes ele senta, por exemplo, eu paguei por este curso, eu quero ouvir o que você tem para me falar. E aí, se você falar, né, qualquer coisa, muitas vezes a pessoa aceita e replica aquilo. Isso é o que nós vemos em muitos lugares. Mas o nosso papel, por exemplo, aqui é chegar e estimular e falar: o que você acha disso? Sabe, qual é a sua conclusão? Vamos discutir, vamos conversar, vamos filosofar, vamos entender. Eu acho que tá tudo envolvido, sabe? A questão de interesses de grandes instituições, sejam elas religiosas ou não, né? A falta de estímulo da própria pessoa, ainda mais hoje em dia que a gente acaba vivendo meio que num curral tecnológico, né? A maioria das pessoas, né? Por exemplo, esse episódio, esse podcast poderia chegar em um número X de pessoas, mas a gente sabe que boa parte das pessoas prefere assistir um vídeo aleatório, né? E às vezes é um vídeo com inúmeros estímulos, né, dopaminérgicos aí, onde você tem uma pessoa contando uma história e do outro lado você tem uma pessoa cortando um sabonete, assim, no mesmo vídeo, né, que é pra te estimular de tudo quanto é lado. Isso é basicamente um curral para deixar a pessoa completamente distraída, sem nenhum tipo de questionamento, porque o nosso cérebro ele precisa de dopamina para funcionar corretamente, e se nós não buscamos essa dopamina através do questionamento, do estudo, do estímulo, da intelectualidade e filosofia pessoal, a gente vai acabar aceitando qualquer coisa, desde um vídeo bobo, a assuntos bobos, a filosofias bobas, a coisas simples que muitas vezes a própria pessoa não concorda, mas ela está aceitando porque nem sequer sabe que existem outras opções. É verdade. É isso aí mesmo. E o que você entende sobre fé? O que é fé para você? Bom, eu acho que para mim, fé é essa confiança que a gente tem em algo, né? Eu acho que a fé ela pode ser descrita de várias maneiras diferentes, né? Espiritualmente é essa confiança que a gente tem em algo que não necessariamente se tem uma comprovação ou que não necessariamente se tenha ali realmente às vezes nem sempre até um fundamento, mas que por acreditar a gente consegue iluminar a nossa própria vida. E quando a gente fala, cientificamente falando de fé, né?
A fé, ela ajuda, inclusive, a liberação de neurotransmissores muito importantes, fazendo com que a gente foque muito mais na solução dos problemas do que no próprio problema, né? Quando nós estimulamos a fé, seja por oração, seja por meditação, seja por dar credibilidade em alguma realidade que a gente quer, né? Nós literalmente acionamos ali, né, o córtex frontal do nosso cérebro e conseguimos até diminuir um pouco as frequências do córtex parietal cerebral, fazendo com que a gente preste menos atenção nas questões problemáticas, como até mesmo dor, né, dor física, e prestemos mais atenção em questões mais sutis, né, desde a respiração, a circulação sanguínea, né, que é o que acontece muito em meditação, até mesmo as possibilidades que antes nós não víamos. Então a fé, cientificamente falando, ela auxilia até mesmo pacientes em um estado muito crítico, né, hospitalar, a voltarem a ter as suas funções, né, voltarem até ali a sua recuperação. Então a fé ela é muito importante em vários pontos, né? Eu acredito que acreditar em algo, independente do que seja, é muito importante. A questão que eu vejo é que nós precisamos acreditar que nós somos capazes também de nos direcionar, né? Eu pelo menos vejo dessa forma. E você, o que você entende por fé? É isso que você falou, só que, resumindo em uma frase, é um reconhecimento vibracional de uma esperança e um otimismo naquilo que você direciona a fé. Ele é um reconhecimento vibracional. Eu diante da minha própria crença, seja lá ela uma crença, né, vinda por educação familiar, né, uma crença em uma filosofia, uma crença em uma religiosidade, alguma prática espiritual, eu direciono essa vibração em otimismo e esperança, seja no que for. Como você falou, pode ser uma doença, pode ser a solução de um desafio. Eu tenho fé que realizarei meus sonhos. Só que essa fé, eu entendo, né? Como eu e o Ariel estamos colocando bem esses pronomes aqui para vocês é, entenderem essa provocação. É o eu entendo dessa forma. Eu, Andresa, entendo que esse reconhecimento vibracional da fé, ele é estimulado porque primeiro eu acredito que a fonte da criação, que muitas pessoas colocam o nome de Deus, né? Eu vim desse tecido. Eu nasci, eu sou uma centelha dessa fonte. Então, essa pureza, né? Ela também existe dentro de mim. Só que com o passar das experiências, que sejam encarnatórias ou então trazendo mais para o presente dessa encarnação, com as histórias, os fractais que eu tenho da minha alma, né, a gente foi criando uma história de desafios, de superações, né, e eu vou criando fé em mim porque eu vou me reconhecendo, é um processo de autoconhecimento. Eu me reconheço, né, como um ser que já passou por tantas situações desafiadoras e que essa próxima é mais uma que eu também vou superá-la com consciência. Eu acho que o chamado aqui é para uma fé um pouco mais lúcida e menos anestésica, né, Ariel? É a gente fazer esse chamado para a consciência. Eu não estou dizendo que tudo tem que fazer sentido, né? Porque eu sei, quando a gente fala assim, tem que fazer sentido, a gente leva para um lado mais racional. Mas eu, de uma forma consciente, através das minhas perguntas e do meu diálogo interno com a minha própria filosofia de vida, eu crio fé. Eu crio essa vibração de esperança, essa vibração de otimismo, né? Eu tenho fé que tal coisa vai se materializar. Aí a gente se colocar na posição de co-criador. Essa fé cega, que eu falei que para mim é uma anestesia espiritual, né? Para mim, a fé cega ela é como se fosse um parasita psíquico, sabe? E esse parasita, ele se alimenta principalmente de culpa e uma promessa de salvação. Porque seguindo as regras, né, essa minha culpa
ela vai se alquimizar em um perdão e uma salvação mágica. É só eu seguir as regras. Eu não penso, eu não questiono, mas é só seguir que eu chego lá. E a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Essa questão da nossa carência, isso também eu entendo de uma forma menos assim pessoal e mais coletiva, que está no nosso inconsciente, né? Tem um estudo que é bem provocativo do professor Rogério Freitas. Ele fala assim, tá no inconsciente coletivo já, principalmente do Ocidente, que a gente é, já é levado como culpa, né, como o grande pecado desde a época dos nossos ancestrais, Adão e Eva, porque houve uma desobediência e ali gerou uma culpa que fomos jogados, né, ao mundo. E a partir dali a gente já vibra esse inconsciente coletivo de que somos incompetentes, que somos culpados, né, que nunca seremos o bastante. E a gente seria muito interessante a gente começar a reverter essa forma de pensar, porque eu sei que é muito difícil, porque nós temos essa imagem, né, desse Deus como algo muito assim soberano, né? O que eu, Andresa, entendo existe uma fonte divina, né? E existe um arquiteto que construiu esse planeta, né? Eu acredito que existe uma equipe espiritual de arquitetos de pura criatividade que criam universos, sistemas, são os criadores, são os artistas. E nós chamamos de Javé, Yahvé, Deus, Alá, seja lá como você quer chamar, aquele que criou essa nossa parte do que nós entendemos como humanidade, esse universo, né? E dali, dessa comunhão, né, de seres que foram sendo criados, a gente se tornou, por uma questão de quase uma dívida espiritual, literalmente, não sendo redundante, devedores. Então há uma carência eterna de que eu estou devendo algo sempre a Deus. Quando eu chego assim num culto e tem uma pessoa que, por exemplo, era um bandido, um ladrão, estava nessa vida e ela vem ao templo e ela se converte, que existe esse termo da conversão, ele chega e ele fala: Deus não me quer nesse caminho. A gente joga sempre essa dívida a esse criador, sendo que, se você for pensar de uma forma consciente, não é exatamente Deus que não te quer nesse caminho. É porque esse caminho, ele, entre aspas, bem entre aspas, porque certo e errado é algo bem fixo, essa sua conduta, ela gera tudo que é derivado do errado. Você vai matar, você vai roubar, você sabe que você está num caminho que só vai te levar a ladeira abaixo. Não é porque Deus não quer, é porque o seu próprio espírito não quer isso para ele. Ninguém quer isso para si. É uma vida de autodestruição. Então a gente tem que. Aí eu volto à sua fala lá do começo. É esse chamado para autorresponsabilidade. Não é exatamente o que Deus quer. É que eu não quero ter uma vida miserável. Eu não quero ter uma vida autodestrutiva. Eu quero evoluir, entendeu? E aí isso pega em várias coisas, né? Em várias carências, em vários vazios que a gente tem que, vou botar assim mais prático pra gente, terapeuticamente e entendendo e ressignificando e sabendo conviver com a nossa realidade da forma mais saudável possível. Mais saudável possível. Quando a gente diz assim, ó, nas religiões, né, que usam essa fé cega, né, esse parasita psíquico vou dizer assim, como um veneno, quando diz, tem esse inconsciente do não questione, igual você falou, isso bloqueia totalmente o chakra frontal. Quando a gente diz acredite sem compreender, que é o que está na nuvem, tá? Não é isso que eles falam ali no microfone.
mas é o que está na nuvem. Acredite sem compreender. Eu estou lendo o livro, eu estou lendo as regras. Repita, é um bloqueio do chakra laríngeo, não é a sua verdade. É a verdade que você é obrigado a entender porque ela é o caminho. E obedeça para ser salvo. Isso é um bloqueio do chakra solar. Você não é capaz de fazer o seu próprio caminho, porque você não tem discernimento, você é fruto do pecado. Então você não tem essa autenticidade, essa autonomia de confiança em si para criar o seu caminho. Então, o oposto disso, que é essa fé lúcida que a gente está querendo provocar nas pessoas, elas refletirem sobre isso, é acreditar com consciência. É como se fosse permitir que o coração e a mente, né, o cérebro, que é um órgão feito para a gente sobreviver, eles caminhem juntos, em coerência, né, Ariel? É uma coerência energética. Totalmente. Eu acho que você trouxe falas muito importantes, principalmente quando você fala dessa questão que faz analogia ao pecado, né? É muito curioso, porque quando a gente nasce, principalmente assim, os países que são mais próximos a uma determinada doutrina, né? De certa forma, o Brasil é um país majoritariamente cristão, né? Com as suas vertentes ali, católica, evangélica e por aí vai, mas ainda assim cristão, né? Assim como os países, por exemplo, do Oriente Médio são majoritariamente islâmicos, né? Então, existem versões ali, né, de realidades assim que são muito distintas umas das outras, mas o curioso é que dentro, né, de muitas dessas instituições você já nasce devedor, como você falou, né? Então, se eu sempre convido, né? Por exemplo, quando eu vou dar alguma aula, né? Eu sempre enfio uma filosofia assim no meio. Eu convido o aluno, né? Ali, a pessoa que não está aprendendo comigo, mas está pensando junto, né? A refletir. Eu geralmente eu cito algumas partes ali do Bereshit, que é o primeiro livro ali da Bíblia, né? Que é a Gênese. E eu falo sobre essa parte de Adão e Eva e tudo mais, e eu falo, bom, mas esse Deus que aparece, ele é onipotente, onipresente, onisciente, certo? Ou seja, ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo, né? E ele tem essa sabedoria suprema, certo? Então, ele sabia de tudo que ia acontecer. Né? Se ele sabia de tudo que ia acontecer, então, na história não passa de uma brincadeira com as pessoas, porque ele sabia, né? Então, a partir do momento que esse Deus ele chega e fala, olha, eu vou colocar uma coisa aqui, mas eu não quero que você coma essa coisa. Se ele sabe que o ser humano ia comer aquela coisa, então por que ele colocou aquela coisa? Para testar o ser humano? Não, porque não é um teste, porque ele sabe o que vai acontecer. Se na história e o que é falado ali, né, assim, culturalmente, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e sendo a imagem e semelhança, a imagem e semelhança, ou seja, somos assim, uma cópia, como se fosse assim, né? Quase como um ser mitótico, né? Mitótico passamos por uma mitose e não por uma meiose, não foi necessariamente fragmentado. Tô falando da ideia filosófica dentro dessas religiões, ou seja, aí Deus coloca o ser humano para ser testado, né? E fala assim, olha, você não pode comer desse fruto, eu tô deixando ele aqui para você, mas você não pode comer. E ele sabia que a pessoa ia comer. Se ele sabia que a pessoa ia comer, ele sabia que a pessoa ia falhar. Se a pessoa falhou e a pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus, então Deus falhou. A ideia da própria regra desfaz a própria regra. Você entende? Por exemplo, quando a gente fala, né, Não tem coerência. Não tem coerência, exatamente. Quando a gente fala de validar a Bíblia com a própria Bíblia, isso é um desafio. Quando a gente conversa com uma pessoa, mas por quê? Qual é o fundamento dessa ideia? É porque está na Bíblia. Tá, tudo bem, mas a Bíblia é um livro escrito por pessoas, assim como qualquer outro livro. Existem livros tão antigos quanto, no caso, documentos como os Vedas, né, do povo hindu, ali da Índia, né, inclusive com a história de Krishna, que curiosamente, muito parecida com a história de Jesus, no caso contrário, né? A história de Jesus é muito parecida com a história de Krishna. E eu não estou falando que isso seria uma cópia nem nada assim, mas convidando a reflexão, né? É claro que a história pode se repetir, que podem ser filosofias parecidas, podem ter o mesmo propósito, fundamento, né? E tudo bem, cada pessoa vê de uma forma. O que eu convido é a reflexão, é a pessoa, né? Entender que não importa, ela pode seguir aquela ideia, assim como
ela pode seguir qualquer outra coisa. Por exemplo, tem pessoas que escolhem seguir a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, e tá tudo bem, faz parte da tua fé, siga isso, se faz sentido para você, vai fundo. Assim como a pessoa que escolhe, vou seguir a mitologia bíblica, beleza, segue o que você quiser. A questão é questionar, né? Não necessariamente a veracidade daquilo, mas como você aplica isso no seu dia a dia. Você entende? Por exemplo, não faz sentido, na minha cabeça, não faz sentido utilizar de argumentos, né, que foram falados assim sem embasamento nenhum, ou sem nenhum tipo de contexto, ou sem nenhum tipo de raciocínio lógico, ou até mesmo um raciocínio individual. Não faz sentido a gente usar esses argumentos e embasamentos para, por exemplo, disseminar preconceito, ódio, raiva. Eu acho que muitas dessas coisas que estão envolvidas com a fé cega, elas trazem o ódio, né? Você comentou sobre os chakras, né? Existe um chakra que é chamado de chakra cardíaco. A Andresa comentou sobre ele. O chakra cardíaco, ele fica na altura do peito, aqui, né? Um pouco mais centralizado ali próximo ao coração. O coração está levemente deslocado para a esquerda, mas ele está assim, um pouquinho mais para o centro, né? O chakra cardíaco, ele está envolvido com a capacidade de amar, de ser amado, de compreender, né, a vida de uma forma mais sutil, né, voltada a essa questão emocional. Vamos pegar um exemplo simples. Pega um cara super machistão, né, bem preconceituoso, bem homofóbico. Todo mundo já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto um caso desses caras que são muito preconceituosos, mas que na intimidade dele, na realidade, ele tem um certo interesse homossexual ou qualquer coisa assim, mas pelo fato dele não se aceitar, dele não se entender, ele prefere afrontar aquilo. Ou seja, a liberdade dói, sabe? Questionar dói. Então é muito mais usual eu afrontar, eu bater de frente, eu me revoltar contra aquilo que eu não consigo ser, do que simplesmente aceitar que eu posso ser livre. Então, essa pessoa, o cara super machistão e homofóbico, que muitas vezes é gay, mas ele mesmo não sabe, ou não aceita, ou não compreende, a gente tem que ver o indivíduo não como apenas, no caso, uma pessoa que é ruim, mas também como uma vítima da própria situação, porque até o próprio agressor, né, ele não faz ideia do que ele está fazendo, porque se ele soubesse o que ele está fazendo, ele não faria, né? A partir do momento que a gente tem a consciência do que a gente está fazendo, a gente deixa de fazer o errado, porque a gente sabe, né, que a empatia ela é necessária, não só por respeitar o outro, mas por entender que o outro é um reflexo daquilo que a gente vive, né? Então, a partir do momento que uma pessoa ela começa a atacar a outra pessoa sem motivo, baseado em algum preconceito, principalmente voltado a uma fé, ela tá fazendo mal para ela mesma. Então, quantos desses exemplos a gente já não viu, né, da pessoa que ela dissemina ódio, raiva, medo, dor, sofrimento, mas que ela não sabe nem por que ela tá fazendo isso. Às vezes essa pessoa ela só precisa se soltar, se libertar, ser ela mesma, às vezes, sei lá, ir para um bailão, dançar, entende? E ao invés de disseminar um preconceito, um ódio, que às vezes ela não faz nem ideia do por que ela tá fazendo isso. Isso me lembra, uma vez eu fui atender no tarô uma moça, acho que ela devia ter uns 35 anos, e ela era evangélica, e ela passou no tarô comigo, aí ela chegou e falou assim: ai moço, eu sei que isso que a gente vai fazer é muito errado, Deus não gosta, né, mas é que eu preciso muito de ajuda. Aí eu falei: o Deus que você acredita, você acha que ele te ama? Aí ela falou: sim, eu acho que ele me ama. Aí eu falei: você acha que ele busca o melhor pra você? Ela: com certeza. Eu falei: você acha que o tarô vai te ajudar? Aí ela falou: acho. Aí eu falei: então por que isso seria errado? Se o tarô vai te ajudar, eu falei: você acredita que todo mundo é filho desse Deus? Ela: com certeza, eu, você. Eu falei: e se eu também sou feito, né, a imagem e semelhança de Deus, então é tão errado o que eu tô fazendo aqui? Ela: moço, eu não sei, é que a igreja diz que é errado. Então, você entende? A questão aqui é questionar, só que de uma forma saudável, é compreender que muitas vezes, muitas pessoas, elas matam a própria personalidade, a própria forma de pensar,
o próprio raciocínio lógico, em nome de algo que elas nem sabem o porquê que elas estão seguindo, sabe? Não faz ideia. Eu não tô falando pra pessoa parar de seguir, eu estou falando pra pessoa se libertar da questão cega. Você pode acreditar no que você quiser. No que você quiser. Por exemplo, se você quiser, eu gosto da deusa Hecate, tudo bem. Mas você não pode, por exemplo, viver como se você estivesse na Roma antiga, né, em pleno século XXI, São Paulo, Brasil. Você entende? A ideia aqui é que você só tenha consciência. Você não vai chegar e falar, vou sacrificar aqui um ser humano em nome do deus Ra. Sabe, porque os meus antepassados faziam isso, eu sou sou descendente de egípcio, então vou sacrificar. Calma, calma, para, pensa. Pensa o que você está fazendo. Respira. Será que as regras que valiam há 2, 3, 5 mil anos atrás são as mesmas regras de hoje? Gente, nós renovamos as nossas células todos os dias. Nós renovamos tudo. Quando você vai lavar teu cabelo, cara, cai tanto cabelo, você sabe disso. A gente perde 50 a 150 fios por dia. São células sendo renovadas. Você renova literalmente o seu corpo. As ideias são renovadas. Se você perguntasse, né, para um manifestador de Deus na Idade Média o que é o correto para uma mulher, ele ia falar que era ficar calada e apanhar e não ter direito à voz, nem nada assim. Agora, se você pergunta para um manifestador de Deus, né, seja um discípulo, um religioso, como se fosse um profeta hoje em dia, a ideia é completamente diferente. Ou seja, a palavra de Deus muda de acordo com a época. Será que, então, nesse caso, seria a palavra de Deus ou seria o filtro, né, humano, né? Porque eu acho que por exemplo, comecei a acreditar muito num Deus, assim como Albert Einstein, que era chamado de Deus de Spinoza, que era um cientista, né, que Deus está em todas as coisas. Nesse caso, essa centelha divina está em todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles compartilham uma coisa em comum, que é chamar de material genético. Todos os seres vivos compartilham isso. Se você tem ali, né, uma fita que é de fosfato, açúcar e 4 bases nitrogenadas, você tem vida. Qualquer coisa que tenha vida precisa disso. Você tem a mesma coisa, cientificamente falando, que um pinheiro tem, que uma árvore tem, que uma bactéria tem, né? Você tem a mesma coisa, inclusive que até um vírus tem. Você tem a mesma coisa que qualquer coisa que exista, se multiplique nesse planeta, tem. Então, eu vejo, hoje em dia, muito mais nessa capacidade de pintar a vida de uma maneira diferente do que como alguém que fala, olha, você tem que isso ou tem que aquilo. Eu acho que o ser humano foi desenvolvendo muitas ideias ao longo da sua trajetória e foi mudando de pensamento. A gente vai evoluindo, vai se conscientizando, vai alterando a forma de filosofar de acordo com a nossa evolução. Essa é uma ideia de fé. Eu entendo também que essa arquitetura da obediência e do medo são elas que não deixam essa expansão de consciência realmente fluir, né? Que a culpa gera o medo gera a submissão, né? Aí com o tempo não adianta. O corpo manifesta aquilo que a alma não sustenta. É uma ansiedade de estar sempre sendo aprovado, que seja por Deus, uma eterna, né? Eu vou fazer tal coisa. Você está sempre no futuro, numa ansiedade de sempre chegar lá. E tem a depressão também. Outra coisa que o corpo não sustenta, que é a depressão de um passado de culpa, né, de atribulações. Tem o pânico, porque muitos códigos religiosos, né, não dão um suporte de estratégias psicológicas para saber lidar com situações diárias, ao invés de simplesmente dar essa resposta do Deus quer. A vida ela é muito mais do que isso. E aí tem a somatização e o esgotamento espiritual. Chega uma hora que a pessoa não consegue mais sustentar e aí ele se afasta. Entendeu? Então, assim, a penitência, a desconexão com o corpo, né, é como se fosse uma fé baseada em sofrimento. Quanto mais dor, mais evolução. E a vida, é o que eu digo, ela é sempre mais do que os nossos olhos podem ver. A gente precisa sentir e querer viver. Que quando você fica nesse modo sobrevivência, você está perdendo tempo
em admirar e aprender. A gente desce como espírito encarnado para uma escola. Aproveite e aprenda tudo, porque as pessoas que você magnetiza são seus professores. E a experiência que você vai ter com elas é a matéria, é a lição. Passe de ano, em nome do seu espírito, da evolução. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que é muito importante, é a questão que eu falei lá da. Beleza, tá falhando um pouquinho aí, viu? Oi. Voltou. Estamos gravando pelo celular e aí entrou ligação. Ai, olha só, o que eu ia dizer é o seguinte, que essa questão que eu falei até da Revolução Industrial, a gente estava falando sobre das questões até das escolas, né, que não ensinam mais a filosofia e que a gente perdeu essa base, né, e que é uma pena muito grande. O Foucault já falava que religião, hospício e escola, elas têm o mesmo modus operandi, entendeu? Ela vai vulnerabilizando a pessoa e aí há mediadores entre você e o Deus, você e a autoridade, né? A religião Uhum. promete salvação, a escola promete sabedoria, o hospício promete uma normalidade, uma volta à normalidade. Só que a religião, ela cria essa culpa para manter uma dependência. E aí ela oferece o perdão em doses homeopáticas, né? A escola, Uhum. depois dessa revolução, né, industrial, principalmente por Rockefeller, da ajuda dele, que muita coisa do que a gente tem agora do método educacional ainda é dessa época. Olha como é que é antigo. Ele não gera mais pensadores, ele gera trabalhadores obedientes. Então, Total. assim, você dentro da sua escola, você não aprende mais, por exemplo, filosofia, sociologia, você não aprende educação financeira, né? Você não sai da escola sabendo, por exemplo, o que é um imposto de renda, por que você precisa fazer. Você não aprende, né, as leis do seu país, né? Você não sabe nada. Agora, você sabe fazer a prova para passar no concurso, porque aquilo ali é um método, né, que vai gerar trabalhadores para poder preencher vagas. Então, a gente ainda vive sobre esse método de obediência, de trabalhadores obedientes, e forma indivíduos alfabetizados, mas não despertos. Entendeu? O hospício ele é como se fosse assim, o espelho final. Ele exclui quem não se adapta. Você entende a relação que existe entre esses três? Então a nossa reflexão, cabe aqui a nossa reflexão sobre o que nós estamos vivendo, como estamos vivendo e por que estamos vivendo dessa mesma forma, né? E a expansão de consciência, né? A formação de perguntas que a gente quer trazer, eu e o Ariel aqui para todos nós, é: eu me encaixo? E se eu não me encaixo nesse programa, né, nesse software, é, eu simplesmente não sou menos nem mais. Eu simplesmente quero criar uma nova realidade, uma filosofia de vida aonde eu sou responsável pelas minhas tomadas de decisões e pelas minhas atitudes. Eu sou co-criador da minha vida, protagonista. Eu sou quem escreve a peça do teatro, eu sou o ator e eu sou o público também, né? Além do diretor. Então, tipo assim, essa autorresponsabilidade, um pouco mais de confiança, só que a fé, ela é aquele incremento. Ela me ajuda a confiar não só em mim mesmo, mas eu sendo uma partícula, uma centelha divina, né, através da minha pureza, né, de sentimentos, né, da construção de quem eu realmente sou e o que eu quero para mim, para a humanidade, eu crio meus próprios méritos, porque eu passo a confiar em mim. E confiando em mim, eu gero química no meu corpo, né, que me dá a coragem, que me dá a confiança,
né, que me dá essa responsabilidade e autonomia de eu posso, eu faço, eu consigo. Não é Eu acho, nada sobrenatural. eu acho que isso faz com que as pessoas, né, assim como eu, você, todos, é, pensem numa coisa, você pode errar, sabe? Você pode errar, porque quando você está escrevendo tua peça, às vezes você pode no croquis ali, no rascunho, né? Você pode ter uma ideia, e na hora que você vai passar a tua peça, você fala assim, poxa, eu acho que poderia mudar isso daqui, sabe? Então se permitir errar, se permitir mudar a trajetória no meio do caminho é importante, porque às vezes você tá lá, como a Andresa falou, você tá no meio da tua peça, que é a sua vida, né? E você simplesmente resolve improvisar, sabe? E se permitir improvisar é importante, sabe? Assim como o público, que é você, tem que se permitir ser surpreendido. Se você vai para uma peça e você já sabe tudo que acontece, não tem graça, você entende? Esse modelo que é trazido aí, que a gente está chamando aqui de fé cega, né? É um modelo onde você já tem o roteiro completo, do começo ao fim. Se você agir assim, você vai colher isso daqui, e depois você vai ter isso daqui, você já sabe tudo, mas permita-se errar, permita-se ser surpreendido, né? Permita-se viver o diferente, permita-se refazer o caminho. Eu vejo muito a vida como um jogo de xadrez, sabe? Às vezes você cria, não sei se você que está aí ouvindo joga xadrez, eu gosto muito de jogar, né? Às vezes você cria uma estratégia no jogo de xadrez, você fala, não, eu vou capturar as peças do meu oponente com essa estratégia. Só que aí o oponente ele faz uma jogada que, assim, destrambelha toda a sua estratégia. Então você é obrigado a pensar numa estratégia diferente. Um dia desse eu estava jogando com a minha esposa, a Mari, né? Que é amiga da Andresa aí também, né? Trabalha com a gente na Luna Cali. Eu tava jogando com ela e eu havia ensinado a Mari a jogar xadrez, só que ela já passou de mim faz tempo, né? Ela, inclusive, fez outras aulas ali, né? Se inscreveu em cursinhos, fez um monte de coisa. E aí eu tava contando vantagem, né? Eu tava jogando contra ela, eu tava contando vantagem, porque eu havia capturado praticamente todas as peças dela. Havia sobrado uma peça, que eu não me lembro qual que era, e o rei. E no xadrez, quando você captura o rei, você ganha, né? E, cara, eu tinha ali, acho que ainda umas 7 ou 8 peças. E ela, com 2 peças, ela conseguiu me ganhar. Ela conseguiu dar um checkmate. A questão aqui, né, a ideia, a reflexão, é que você não tem que desistir porque parece que as coisas estão dando errado. Sempre existe uma chance de reviravolta em tudo, porque a vida é assim. Não é só você acreditar em algo, mas sim você fazer. Se ela, ali naquela jogada, ela só acreditasse, eu creio que eu vou ganhar o jogo, ela provavelmente ia perder. Ou se ela só olhasse e falasse assim, eu não acredito, eu joguei errado, eu vou perder, vou desistir, ela ia perder também, né? Mas o que ela fez? Ela pacientemente analisou todas as possibilidades que ela tinha, né, mediante a tudo que ela tinha naquele momento. E aí ela conseguiu criar uma estratégia. Ou seja, a fé sem a ação não vale de nada. Não adianta você só acreditar em algo e não fazer nada para mudar. Você tem que acreditar e você tem que se dedicar. Né? Então permita-se errar, permita-se refazer, permita-se reconstruir, e assim tenho certeza que você pode ganhar o jogo mesmo estando com uma única peça. Com certeza. Essa fé lúcida, eu queria finalizar exatamente com essa frase que, quando você falou para mim desse tema, eu escrevi para eu não perder na minha mente. Que a fé lúcida, ela não exige o sacrifício, ela exige a presença. Ela não quer servos, ela quer co-criadores de realidade. É isso, é você ver que só tem uma peça no seu jogo e você conseguir enxergar a realidade ali e você ter a criatividade de você reverter, porque você se sente capaz. Não, a fé lúcida, ela não julga o prazer, ela santifica a humanidade. É você, como ser humano, você tem a sua humanidade, você tem um corpo que tem hormônios, você quer comer bem, você quer beber bem, né? Colocar nutrientes saudáveis no seu corpo, porque ele é uma máquina, você precisa andar, você precisa viver. Você tem hormônios que chamam para a reprodução.
né, sexualmente falando, e eles são o mesmo que te dá essa dopamina para vencer na vida, é a mesma coisa, é a criatividade. E ele não teme a matéria, ele espiritualiza a sua performance encarnatória. Então essa fé, ela te dá esse fôlego para você entender até com essa sutileza, até artística, porque cada um tem o seu jeito de viver a vida, né? E uma autonomia, uma beleza, que todos nós somos artistas da própria vida. Cada vida, cada história, né, é um livro que você escreveu. Então ali é a sua arte. Então acho que cabe cada um no final assinar e enxergar a beleza daquilo, né? Então eu acho que essa foi o bate-papo que a gente queria ter, de deixar aí na nuvem de todo mundo que acompanha esse universo, essa vibração Luna Kali, e também a Sociedade do Tarô. O Ariel é fundador da Sociedade do Tarô. Eu sou uma colaboradora também, uma professora, e eu sei que todos que se magnetizam para essas vibrações, né? Porque a Sociedade do Tarô, a Luna Kali, elas são vibrações, não é só materialmente falando, não. E elas têm uma sede de entender além do que se é dito, né? Então eu acho que cabe como bebam dessa fonte, se questionem, né? Vejam, passem pelo filtro pessoal de vocês, o que faz sentido, o que não faz, né? E conversem com a gente. Deixa nos comentários, tem o Instagram, tem o grupo de estudos universalistas, tem os comentários aqui desse vídeo, né? São várias formas de chamar e deixar, sim, a sua opinião é muito importante. A gente quer saber como todos que compartilham dessa mesma vibração que a gente, como vocês pensam, né? Cada um de vocês, cada um de nós temos a nossa devida importância e contribuição para dar, né, Ariel? O que mais que você quer dizer para a gente finalizar? É isso aí, e eu quero só agradecer. Quero agradecer a você pelo convite, agradecer a você que está ouvindo aí também, né? E parabenizar você, porque eu sei que esse momento que você tirou para ouvir esse áudio, né? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e você escolheu questionar, aprender, desenvolver, né? E trazer esse bloquinho a mais para o teu desenvolvimento pessoal, né? Então, parabéns por ter feito isso, acho que é muito importante, né? Você poderia estar perdendo tempo vendo dancinha e você está aqui. Não que uma coisa seja melhor do que a outra, mas eu acho que é importante a gente aprender a desenvolver uma forma de raciocínio lógico, porque assim você se torna muito mais lúcido. Então, uma fé lúcida, um raciocínio lúcido, né, faz com que a gente se desenvolva mais. Então, só isso. Muito obrigado e é isso. Obrigada a todos e, como sempre, como a gente termina todos os episódios da Luna Kali, eu espero que eu, o Ariel, todas as vibrações que contribuem para a materialização dessa conversa, que a gente tenha te ajudado a viver melhor e a compreender de uma forma mais amorosa a sua própria vida. Obrigada, Ariel. Um beijo, até a próxima. Valeu, até. Tchau, tchau.